Boa noite, queridos companheiros da Unesmar. É mais uma vez que estamos aqui juntos, com muita alegria, com muita satisfação pelo convite. Como Jesus fala, né? Se fores convidado, vá. Então, é com muita alegria que eu estou aqui de regresso nessa casa, para que a gente possa falar da boa nova de Jesus dentro das reflexões e meditações da página do Bom Ânimo. Mas nós sabemos que quando a gente já está de posse de uma pequena luzinha que nos acende ao nosso coração, nós devemos proporcionar essa luz para que ela toque mais consciências, que ela possa também se espargir mais dentro de nós e que a gente possa tomar esse lugar ao sol que Jesus fala, que é o sol das nossas almas. Porque as nossas almas, elas têm que estarem contentes e confiantes nessa proposta do Mestre, que é a proposta de levar o Evangelho aonde formos e aonde estivermos, para que a gente possa resplandecer essa luz divina no planeta Terra, né? Então, e avançar sempre nessa tarefa de estar evangelizando, porque a letra de Jesus não é morta, é uma letra ativa, é uma letra que vai clarear caminhos, abrir veredas, né? É como o sol, é um sol para todos nós, para nossas almas, para consolar os aflitos, levar a paz aos corações e alegria também para aqueles que estão desesperados, estão passando por provações, necessidades. Então, essa leitura aqui do Boa Nova, escrita por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ela vai nos retratar o bom ânimo que nós devemos ter nessas dificuldades que estamos passando no planeta de Terra, no planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos hoje situados, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, Jesus nos mostra através de todas essas mensagens, e Humberto de Campos, com muito carinho, vem nos falar sobre os discípulos, né? Então, quando ele começa, a gente vai começar uma leitura meditativa, interpretativa e reflexionista, cheia de reflexões, que a gente possa levar esse bom ânimo para os nossos corações. Então, o apóstolo Bartolomeu, ele foi um dos apóstolos mais fiéis a Jesus, mais amoroso, que estava sempre disposto a seguir o Mestre, seguir os seus passos, mas ainda na sua incompreensão, nós vamos detalhar aqui, aflorear os sentidos que Humberto de Campos quer falar sobre esse capítulo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primórdios e primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, que era um lago, né? Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendeu em meditações profundas e dolorosas. Então, desde aquela época até hoje, vivenciamos um mundo com muitas incidências, né? Com muitas reparações que teremos que fazer na nossa alma, para que a gente também não se pegue atrelado ao exterior. Então, essa tristeza que tinha Bartolomeu, ela era pelas coisas externas, né? Então vinha para o coração de Bartolomeu, mesmo ele ouvindo a boa nova de Jesus.
E o que fala sobre a tristeza? Que a tristeza obscurece as nossas mais íntimas claridades. Ela faz com que a gente retenha a nossa luz. Então, essa tristeza que enegrece a nossa alma, que traz sombras para o nosso espírito, ela tem que ser trabalhada através desse bom ânimo. Então, Jesus vai falar com muita propriedade sobre esse bom ânimo que Bartolomeu teria que ter para ele poder caminhar e seguir o Mestre. E nós, quando vamos passar para alguém a boa nova, nós temos que passar a boa nova com sentimento de alegria, porque a boa nova vai nos trazer alegria ao nosso coração, vai fazer com que essas nuvens negras se dissipem e que faça brilhar a nossa luz. Então, foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhes falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu próprio espírito, sensível. Então, Bartolomeu, com aquela angústia toda, tinha como o mestre ali do lado, como um amigo afeiçoado, que podia ser aquele intérprete das suas emoções, dos seus sentimentos mais profundos que Bartolomeu tinha. Como é bom a gente ter um companheiro, um amigo, que a gente possa contar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, né, os nossos desalentos da nossa vida corriqueira, e ter um amigo que possa nos ajudar a nos reconfortar o coração. Então, esse amigo era Jesus naquele momento, né, que estava na casa de Simão Pedro, mas à parte foi perguntar a Bartolomeu o porquê da sua tristeza. O mestre exclamou timidamente: Não seria nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza. Então, Bartolomeu fala para Jesus, né? Que não tinha como saber daquelas tristezas tão amargurosas de dentro de si. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas, quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo. Experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então aqui nós vamos trabalhar esse evangelho de esperança e consolações que Jesus vem trazer, mostrar o reino de luz que ele traz com as suas mensagens, né? Com as suas parábolas, com os seus ensinamentos, tirando daquele contexto todas as coisas que ele podia introduzir para que os apóstolos, os discípulos, apreendessem as suas lições, ele mostrando que o reino dele não era dali, não era da terra, que o reino dele é um outro reino, né? Ele fala aqui sobre essa coragem que todos devemos ter. E Paulo também fala dessa coragem através da fortaleza de ânimo. Ele diz que nós devemos ter um ânimo forte, onde esteja a possibilidade de sermos úteis, de avançar com um ânimo forte para frente, construindo bem, ainda que defrontados com a ignorância, a ingratidão, a pobreza e a frieza, porque Deus nos dá o Espírito
não nos dá o espírito de temor, mas de fortaleza. Então, esse dom que há em nós, dessa fortaleza, vem de Deus, para que toda criatura possa superar essas misérias do mundo, né? Essa vitória do crime, que a gente pensa que a vitória está no auge, porque a gente consegue julgar sempre. O bem, ele é muito maior do que o mal, só que a gente consegue ainda vislumbrar e fazer uma apologia do mal. O mal está intrínseco na criatura, assim como o bem. Só que nós temos que escolher a melhor parte, que nunca vai ser tirada de nós, que é o bem. Então, quando ele diz que nós temos as possibilidades de fazer esse bem, concretizando, né, os nossos ideais, os nossos intentos mais íntimos, e que essa colheita desses desenganos vai passar, porque tudo isso é transitório. Nós estamos na fileira da ignorância e não na fileira do mal. Então, quando nós tivermos o melhor conhecimento desse reino divino que Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele fala de nós renascermos em outras moradas, mas para isso nós temos que começar a renascer hoje, retirando o homem velho, cheio de preconceitos, cheio de lamentações e de queixas, porque a queixa não vai levar nós a lugar nenhum, só vai fazer com que a gente retarda a nossa marcha evolutiva. Então, ele fala que nós devemos ter coragem para passar por tudo isso. E a coragem é também o nosso testemunho de fé. Porque se nós não tivermos fé para ultrapassar tudo que nós estamos passando hoje no mundo, nós não conseguiremos dar um passo à frente. Nós não vamos avançar. Então, é necessário que a gente se coloque à disposição desses ensinamentos, apreendermos tudo isso, que o nosso caminho não está atrelado ao mal, mas sim ao bem. E experimentar sempre essa coragem. E ele fala também que todos esses desesperançados, todos esses que ainda não têm conhecimento, com certeza irão ter um dia esse conhecimento, porque todos nós estamos fadados à felicidade. Uns avançam mais rápido, têm vitória mais rápido, outros estão lentos, outros estão estacionados, mas todos nós evoluiremos, todos nós seremos felizes ainda. O passo é gradativo, mas conseguiremos. A jornada é difícil, é longa, mas temos que dar os primeiros passos na senda desse progresso, para que se realize. Então, ele fala aqui, a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. Por que ele chorava? Porque ele encontrou um ombro amigo. E todos nós, nas nossas lutas, temos que chorar. Porque quando nós choramos, desabafamos e tiramos as negritudes da nossa vida, da nossa consciência, do nosso espírito. As lágrimas limpam o nosso coração. E a fala também, retirando todo aquele mal que está dentro de nós, através da fala, nós vamos libertando e liberando o nosso coração para deixar entrar e fluir coisas novas. Então, a necessidade das lágrimas também fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada. É por isso que Deus colocou 2 buraquinhos nos nossos olhos para que as lágrimas se caíssem, para que elas não abafassem os nossos órgãos nem o nosso coração. Porque se a gente não chora,
Se a gente não coloca essas lágrimas para fora no momento certo, com certeza nós vamos infartar, nós vamos ter problemas de AVC, nós teremos vários problemas na nossa mente e no nosso corpo. Então é necessário que haja lágrimas. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegrias? Faze bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então, ele também já estava conservando no espírito dele a lâmpada do bom ânimo, né? Essa fortaleza de ânimo no espírito dele. E Jesus fica feliz com isso, porque Jesus veio trazer esperança, consolo, conforto. Se já tivesse ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Então Jesus quis falar, né, que todos nós teremos a oportunidade, ou naquela época ou na seguinte, entendermos sobre essa imortalidade, sobre essa reencarnação. Na nossa encarnação, no capítulo do Livro dos Espíritos, 132, que fala que a nossa alma é imortal e que temos várias existências para o aprendizado, para seguirmos em frente, cada passo de uma vez e aprendendo as lições. Cada lição é um aprendizado na nossa vida. Então ele diz aqui, né, que o Evangelho deve florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, nós colocamos o Evangelho dentro de nós, trabalhamos esse Evangelho, esses ensinamentos, e depois, quando tivermos ciência do que estamos fazendo e passando com as nossas atitudes, nós vamos começar a fazer essa divulgação, essa evangelização, para que todos possam também apreender essas novas lições. Então, primeiro, cure-se a si mesmo, porque com o Evangelho a criatura estará salva de si mesmo, né? A salvação é individual. E ela fazendo por onde, faça por onde que eu te ajudarei, como diz Jesus. A cura é nossa, nós podemos nos curar. Então, ele fala que antes de tudo é necessário que a gente se cure para depois começar a curar outras pessoas. Como é que um doente pode curar outros, né? E aí ele fala sobre essa fortaleza de ânimo, essa confiança na mensagem que ele vai proporcionar júbilo a quantos a receberem de coração. De coração, o esforço é nosso, a boa vontade é nossa. Ninguém pode de maneira alguma trabalhar com esse Consolador sem se ainda está doente, enfermo do espírito, enfermo da sua alma, né? Porque nós todos somos aqui na Terra enfermos, estamos nessa escola educativa para esse aprendizado sublime. Mas é necessário que a gente se abasteça de luz para que depois, através dessa própria luz própria, a gente estender essa luz para outros.
Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Então, a estrada nossa é difícil, é uma estrada com muitos pedregulhos, né? Com muitas dificuldades, dificuldades em família, dificuldades na sociedade, dificuldades com as nossas próprias doenças e enfermidades, mas a luta de todos é uma luta comum, é a caminhada de todos os dias. Todos nós estaremos um dia aptos a fazer essa caminhada com mais leveza, quando a gente conseguir levar esse trabalho para a nossa própria edificação, né? É uma oportunidade de hoje, é presente de hoje, essa nossa oportunidade de evoluirmos para Deus, para as conquistas espirituais. Então é necessário que nós façamos a nossa parte com boa vontade, com perseverança, sempre caminhando com os olhos para Deus no caminho certo. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Então, é o momento que a gente medita, é o momento que a gente reflexiona, é nas horas da manhã e nas horas noturnas. Mas, ouve-me bem, a atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Então, nós podemos ser úteis nessa cooperação com Deus através de uma palavra para um amigo, de um livro doado, né? De um passe dado, de tantas benéficas que nós podemos fazer, tirando de nós o que retemos, o que temos em demasia, que às vezes nós temos tantas energias dentro de nós e essas energias são energias ruins. Então, nós podemos trabalhar essas energias para o bem geral dos homens, né? Agora, muitos homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Então, quantos de nós, na nossa ociosidade, na nossa má vontade, no nosso relaxamento, na nossa indisciplina, nós não conseguimos ainda, né, fazer com que essas perturbações da nossa própria marcha se eleve, porque estamos preocupados com outras coisas da vida e nos atentamos, esquecemos de nos atender para as coisas espirituais, né? Então ele diz que a marcha ainda do homem é bem lenta. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. O que ele fala aqui? Das nossas reencarnações compulsórias, porque às vezes nós não desejamos mais voltar à Terra por tantas coisas erradas que fizemos, porque lá em cima nós vamos lembrar de tudo que fizemos e ficamos até temerosos de reencarnar novamente. Então, há as reencarnações compulsórias para fazer com que a gente faça de novo e passa por todas as provas e expiações para que a gente dê valor à nossa vida, valor às oportunidades, valor à nossa missão de progredir como espíritos que somos, né? Então, o progresso está em nós, na nossa forma de ver e viver. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre em desalentos, sempre tristes, sempre aborrecidos, angustiados, ansiosos. Por quê? Porque não conseguem
olhar as coisas dos céus, mas preferem ver as coisas da terra, os bens materiais, e ficam apegados a essas coisas materiais, esquecendo-se da vida espiritual, que é a verdadeira vida do espírito. Então, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual. Não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, né? As palavras que vêm do alto, que vêm através de livros, através de amigos, e ficam na sombra da rebeldia. E passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, de queixas, de lamentações, sem enxergarem a fonte cristalina. A luz está acesa para todos nós, mas nós, às vezes, estamos procurando mais a escuridão e as trevas, porque ela ainda faz parte ainda da nossa morada, né? Então, enquanto houver esses gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, que vem sempre perfumar de flor a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou, que tem pessoas que nem contemplam a natureza, nem contemplam o quintal, as estrelas, o céu, não contemplam nada, uma flor, uma criança. Passam pela vida como cegos e como surdos ao chamamento de Deus e de Jesus. Então, ele diz aqui, né? Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas. Depois de perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Com certeza, porque o mundo é a porta larga, nos chama e nos convidam a todo momento a deixarmos a porta estreita. E aí acabamos falindo, porque nós temos que ser fortes, né? Corajosos para passar por todos esses chamamentos dos nossos prazeres, das nossas paixões, né? E a verdade é como um sol, ela dissipa as trevas, né? Ela é uma luz imensa, e essa luz conjuga conosco a todos os instantes, através das inspirações espirituais e as intuições que são nossas. Então, essa verdade de Jesus não exige, mas transforma, né? Porque nada por violência. Nós não podemos violentar as consciências, fazer com que elas despertem no seu momento, no seu passo, assim como Bartolomeu está nesse momento aqui, tomando a realidade toda do mundo espiritual através das mensagens de Jesus. Então, Jesus fala sobre essa realidade da verdade, né, que é preciso coragem e esperança. E Jesus fala para ele assim: por que nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Porque às vezes nós nos perdemos por minutos. Minutos nos tiram a atenção do nosso foco, da nossa determinação, e faz com que a gente saia do nosso ponto de partida, do nosso ponto de chegada, que vai ser lá o nosso foco determinante, e a gente parte para outras coisas, porque até os nossos pensamentos se modificam. Se nós não fizermos a meditação diária, os nossos pensamentos ficam flutuando, ficam pesados, e aí eles vão tomando outras formas e tirando nós daquele foco que estávamos lá tentando amealhar e conseguir para iluminar a nossa alma.
E aí ele fala: e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador num olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura de que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para seu amor, para entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então é como eu falei, né? O esforço tem que ser próprio. Não há libertação se ainda estamos apegados às coisas materiais. O acúmulo das coisas materiais, a gente vai acumulando tanta coisa e no final das contas a gente começa a se desgastar por tanta coisa que a gente amealhou, que não sabe nem o que fazer daquilo tudo. E se desencarnarmos de uma hora para outra, vai ficar tanta coisa para os nossos entes queridos, né? Terem que desfazer daquilo tudo, porque ninguém tem os mesmos gostos, né? Então, vai ficar aquilo tudo jogado às traças. Então, quando ele fala que não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, é isso. É o apego do acúmulo, que a gente acumula, e quando a gente desencarnar, a gente não vai para o cemitério levando um caminhão de coisas, né? De bagagem. Desculpa, me engasguei. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido, um ente amado? Com certeza, né? Jesus vai falar para ele que sim, mas que Deus, Ele é Pai de todos nós e não estamos órfãos. Nós somos criaturas de Deus e tanto aqui como lá no reino dos céus, Deus estará nos esperando, amoroso e bom, com sua justiça, da imortalidade da alma e das reencarnações, porque todos nós estaremos sobre a égide de Jesus e dos bons espíritos, para nos ajudarem nas nossas conduções. Então, Jesus fala: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, até aqueles criminosos, né, não se perderão, porque nenhuma ovelha se perderá do rebanho de Jesus, né? Jesus convida a todo esse rebanho a se reunir para que nenhuma ovelha se perca. E se uma ovelha se perder, ele vai atrás dessa ovelha, assim como aquela parábola, né, que ele conta. Todos os discípulos estavam preocupados com Jesus no momento da crucificação, mas ele, ao sair da cruz em espírito, primeira pessoa que ele foi lá retirar Judas daquele momento doloroso que Judas tinha feito, né? Então, todos nós teremos a oportunidade da nossa resolução, do nosso livre-arbítrio na condução do nosso bem e da nossa chegada espiritual. Nós escolheremos para onde iremos, para o céu iluminado ou para as trevas dos nossos pecados.
né? Mas todos nós teremos oportunidades de reparação, da remissão dos nossos pecados, né? Então ele fala que a morte do corpo abre as portas do mundo novo para a alma. Esse mundo ilimitado, um mundo que a gente vai ver tudo que nós fizemos e tudo que poderemos ainda fazer de bom e de útil, né? Porque ninguém vai ficar estacionado no céu ou na erraticidade. Todos nós vamos trabalhar e estudar. Nós vamos continuar o nosso labor. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Então, todos nós que estamos nesse aprendizado com o Evangelho, buscando esse entendimento, buscando essa fortaleza de ânimo, né? Que nós estamos aqui como numa grande viagem. E nessa grande viagem nós teremos os abalos, os sofrimentos. Mas temos que reconhecer a necessidade do sofrimento purificador. Esse sofrimento é um sofrimento que será sanado de acordo com as nossas obras e de acordo com a nossa abnegação, a nossa renúncia e o nosso sacrifício. Porque tudo tem que ter um sacrifício. Se voltamos aqui para a terra de provas e expiações, é porque nós pedimos as provas e nós pedimos as expiações. Portanto, estamos aqui. E aí o nosso testemunho de fé, de coragem, de perseverança, vai ser nesse momento derradeiro que vamos fazer com que Deus veja nossas boas obras. E não havendo queixume, não havendo lamentações, nós teremos sido agraciados por Deus, por outros lugares melhores do que a terra, né? Jesus entrou em silêncio como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu, o olhar do mestre oferecia o seu naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Então, Bartolomeu seguiu para Canaã de Galileia, que ele foi nascido, né, em Canaã de Galileia, e morava em Dalmanuta. E naquela noite ele seguiu, né, o seu caminho de volta para casa, pensativo, reflexivo, pensando naquelas mensagens todas que o mestre havia lhe proposto e lhe falado. E naquele momento ele começou a sua mudança, a sua transformação do homem velho para o homem novo, com o coração cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando em casa, ele encontrou os seus irmãos que lhe caluniavam, que lhe aborreciam, mas ele silenciou de todos os momentos, né? Porque ele teve, naquelas reflexões que Jesus lhe passara, ele teve ali todo o laboratório que nós estamos aprendendo aqui. Nós aprendemos e depois fazemos o nosso laboratório em casa. E o laboratório de Bartolomeu foi silenciar, porque ele conhecia já o mestre. E os irmãos e o pai, que também estava lá falando, escoraçando ele tinha dentro do coração dele a mensagem da edificação dele no reino, de não, vamos colocar assim, de não revidar. E Paulo também tem uma mensagem sobre isso, né? De não revidar o mal, né? Então, não proclamar o mal, aumentar o mal ainda mais, né? Como aquela mensagem, olho por olho, dente por dente, né? Assim. Então, a gente
não levar a sério aquelas fagulhas que são lançadas, mas fazer com que aquele fogo apague, né? Porque quanto mais a gente joga lenha na fogueira, mais ela pega fogo. Então ele silenciou, ele se calou. E naqueles momentos ele estava convertido com as palavras do Mestre Jesus. E a conversão se dá nas nossas atitudes. Quando nós absorvemos tudo e depois nós edificamos aquilo através das nossas ações, das nossas atitudes, que é a prática, o laboratório em casa, o laboratório na rua, o laboratório em todos os lugares que nós estivermos. Então, esse laboratório é a prática das verdades celestes. Então, aí sim, seremos os verdadeiros cristãos. Então, nessa conversão desses ensinamentos, Jesus já estava admirado com a transformação de Bartolomeu. E logo em seguida, no outro dia, amanhecendo a claridade do sol, Bartolomeu foi para a pesca, jogar a sua rede. E lá ele já começou a falar da boa nova para aqueles homens pescadores humildes e simples. E todos ouviam como Bartolomeu se modificara, como nas expressões de Bartolomeu já se via alegria, já se via a retidão, já se via as alegrias do reino celeste. E aí Jesus naquele momento também se achega até aqueles pescadores e vai falar do reino de Deus, que daria um outro tema, né? Mas que esse reino de Deus é a edificação desse reino divino na obra de aprimoramento e trabalho, disciplina, esforço, dedicação, aplicação aos desígnios do Mestre, nem exigências para com o próximo, nem desculpismo para não fazermos as lições e nem acomodação. Fica a nossa mensagem de hoje, que nós possamos refletir bastante nessa lição de bom ânimo, para que a gente possa vencer o mundo e vencer a nós mesmos. Porque vencendo a nós mesmos, o mundo será mudado, será modificado. Mudando a nossa conduta, mudaremos também muitos que estarão junto de nós. Que possamos, nesses instantes, agradecer a Deus por essas oportunidades, agradecer ao Grupo Unesmar por ter me dado a oportunidade desse trabalho e que a gente possa cada vez mais espargir a nossa luz e edificar cada vez mais o nosso coração de coisas boas plantadas com o Evangelho de Jesus, para o nosso conforto, nosso consolo, e que a Terra possa passar por toda essa pandemia e que a gente possa sair dela edificados no bem e agradecidos pelas oportunidades de estarmos vivos. Graças a Deus e graças a Jesus.